Homem contrata empregada misteriosa, mas fica em choque quando vê o que ela fazia com sua filha. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Ricardo estava com sua filha Clara de apenas 10 anos no cemitério. Ele havia acabado de enterrar sua esposa, a mãe de sua filha. Os dois estavam arrasados, mas por incrível que pareça, sua filha tentava ser forte pelo pai. Ricardo olhava para sua filha e sabia que ela havia puxado a força da mãe. Em casa, sua filha foi para o quarto e tentou abafar o som do choro para que seu pai não ouvisse nada, porém Ricardo percebeu, mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. Apenas o tempo curaria aquela dor. Os dois estavam tentando se adaptar à vida sem ela e não estava sendo nada fácil. Ricardo sempre deixou toda a parte de criação para sua esposa e, apenas depois de seu falecimento, ele percebeu que não sabia como criar sua filha sozinho. Mesmo após meses, Clara não parecia sorrir e suas notas estavam cada vez piores. Ricardo passou a ser chamado com frequência para comparecer à escola de sua filha, porém ele raramente ia ao local. Ele estava muito focado na sua empresa recém-criada. Ricardo trabalhava no ramo imobiliário e passava horas fora de casa. Para ele, quanto mais ele tivesse sucesso, melhor seria para o futuro de sua filha. No entanto, no presente, Clara estava cada vez pior. Muitas vezes a garota ficava sozinha em casa e tinha até que fazer seu próprio almoço e jantar. Apesar da pouca idade, ela tentava entender o lado do pai e não reclamava de nada, pelo contrário, quando seu pai chegava em casa ela simplesmente sorria, mesmo que no fundo ela quisesse chorar. Clara fazia tudo isso para tranquilizar seu pai. Porém a ficha de Ricardo caiu quando um dia, ele recebeu uma ligação, eram os bombeiros. Houve um princípio de incêndio na sua casa. Era quase 10 horas da noite e a casa estava sem luz, pois Ricardo não havia pago a conta de energia. Clara, sozinha em casa e com medo do escuro, acendeu uma vela e foi dormir, mas por acenderem um móvel e diretamente na madeira o incêndio começou enquanto ela dormia. Felizmente os vizinhos chamaram os bombeiros e nada aconteceu com a garota. Ricardo ficou desesperado, mas feliz que sua filha estava bem. Mas isso teve consequências, o conselho tutelar passou a monitorar o pai e julgaria se ele era apto a cuidar da filha. Os pais de sua esposa, avós de Clara, iriam entrar na justiça para ficar com a guarda da menina, pois não consideravam que Ricardo conseguia cuidar dela sozinha. Para piorar a situação, Ricardo estava passando por uma crise financeira, a luz da casa foi cortada por falta de pagamento e ele não tinha como pagar. Ele tentou fazer o máximo para esconder seus problemas da sua filha, porém ela era mais inteligente do que ele pensava. Clara, mesmo triste e se sentindo sozinha, tentou parecer forte para que seu pai não fique triste. Ricardo percebeu que todo esse tempo era sua filha que estava segurando as pontas. Eu não posso deixá-la triste nem perder sua guarda, pensou ele. Ricardo teria que fazer uma escolha que não seria nada fácil. Ele venderia sua pequena empresa que acabou de abrir as portas para poder ter dinheiro e cuidar da filha. Algumas semanas depois ele conseguiu realizar a venda. Com o dinheiro ele pagou suas dívidas e guardou um pouco para situações de emergência. Ricardo ficou alguns dias em casa com Clara. Sua filha estava mais feliz com a companhia do pai, mas isso não durou muito tempo. Ele teria que voltar a trabalhar. Ricardo conseguiu um emprego como corretor de imóveis. Ele não podia deixar Clara sozinha e procurou uma babá que fizesse tudo em casa. Ele sabia que seria difícil encontrar alguém que aceitasse cuidar de sua filha, fazer comida e ainda cuidar da casa, e tudo isso com um salário minúsculo. Ele não tinha condições de pagar o justo, mas precisava de ajuda. Ricardo fez o anúncio da vaga de emprego e recebeu diversas respostas negativas dizendo que ele estava querendo era alguém para explorar. Se não conseguisse alguém, ele tinha medo de perder a guarda da filha por deixar ela sozinha em casa. Ricardo um dia recebeu uma ligação e a voz de uma bela mulher falava do outro lado. Ela dizia que estava interessada na vaga de emprego e perguntou quando poderia começar a trabalhar. Ricardo ficou perplexo, ele já havia perdido a esperança de encontrar alguém. Você pode começar amanhã se puder, mas você viu todos os requisitos do trabalho e também o valor que será pago? Você concorda com tudo que foi colocado na vaga de emprego?
Falou Ricardo com medo de ela não ter lido todo o anúncio e desistir depois. Eu vi todos os requisitos e o salário, eu concordo com tudo, amanhã cedo estarei aí. Ricardo desligou o telefone e ficou muito satisfeito de encontrar alguém para cuidar de Clara enquanto ele não estava em casa. Ele ficou tão animado que não foi atrás de saber se a mulher tinha experiência e nem do seu passado. No dia seguinte, às 6 horas da manhã em ponto a campainha tocou, era a babá. Prazer, meu nome é Laura, espero que goste dos meus serviços, disse a moça. Ricardo ficou encantado com ela. Laura tinha tanto beleza como presença e educação. Ricardo apresentou Laura a Clara imediatamente. A garota estava tímida e não pareceu gostar da presença daquela moça estranha em sua casa. Ricardo saiu e deixou as duas sozinhas. Ele trabalhou o dia todo, mas ficou preocupado todo momento pensando se sua filha estava bem. No trabalho ele teve que atender um cliente à noite e por isso demoraria para chegar em casa, seu telefone estava descarregado e não havia como entrar em contato com Laura para avisar de seu atraso. Ele ficou ainda mais preocupado, mas o cliente era um comprador em potencial e ele não podia desperdiçar essa oportunidade. Ricardo chegou em casa muito tarde e pensou que não encontraria Laura lá, porém a moça estava sentada ao lado da cama de Clara, lendo um livro enquanto a menina dormia. Por favor me desculpe, eu tive que atender um cliente bem tarde e demoramos, por favor me desculpe pelo atraso, disse Ricardo constrangido. Não se preocupe, ela jantou e dormiu agora há pouco, o importante é que ela está bem, falou Laura calmamente com um leve sorriso. Enquanto se despedia da mulher, Ricardo notou que ela não tinha transporte próprio e era mais de 10 horas da noite, era muito perigoso para uma mulher pegar um ônibus sozinha nesse horário. Eu a levo de carro para sua casa, é perigoso esse horário. Laura tentou negar ajuda e disse que estava tudo bem, mas Ricardo insistiu bastante que ela cedeu. Ricardo dirigiu até o endereço que ela lhe passou. Era uma casa muito simples que parecia que iria cair aos pedaços a qualquer momento, além disso estava bastante escuro e parecia que apenas a luz da lua iluminava o local. Ela deve passar bastante dificuldades, por isso ela aceitou um salário tão baixo como o que eu propus, pensou Ricardo enquanto via a moça entrar em casa. Ele voltou para casa e estava ansioso para saber como foi o dia delas duas juntas, mas foi dormir imediatamente. No dia seguinte, Clara acordou cedo e seu pai perguntou como foi o dia com Laura. A garota respondeu timidamente que foi bom e não falou mais nada. Pouco depois Laura chegou e Ricardo saiu novamente para trabalhar. Vários dias passaram e Ricardo notou uma grande mudança em Clara. A garota parecia mais alegre, suas notas aumentaram, mas ela parecia muito cansada todas as noites. Ricardo quase sempre que chegava a encontrava dormindo em seu quarto e Laura sentada na cama lendo um livro ao seu lado. Depois que Laura saiu, Ricardo foi até a filha e viu que ela estava dormindo em um sono bastante profundo. Antes de sair do quarto ele notou que Laura esqueceu um livro que ela lia quando Clara dormia. Para sua surpresa o livro estava em francês. Ela fala outros idiomas? Pensou Ricardo. Isso lhe deixou intrigado e curioso de saber mais sobre ela. Por várias vezes Laura esqueceu alguns livros em sua casa e os pegava no dia seguinte. Para aumentar ainda mais a curiosidade de Ricardo, os livros eram em vários idiomas, como francês, inglês, espanhol, italiano e até mandarim. Ricardo ficava cada vez mais intrigado com ela, porém seu foco estava no trabalho e em criar outra empresa que era seu sonho. Um dia, ele chegou tarde mais uma vez e a levou para casa. Dentro do carro, Laura viu vários documentos e projetos que Ricardo tinha. Ela falou com ele sobre aqueles documentos e para a surpresa dele, ela parecia entender de tudo que havia ali. Você pretende abrir mais uma empresa no ramo imobiliário? Seus projetos são bons, mas não devem ser nada baratos, porém existe um empresário que com certeza seria seu sócio nessa empreitada, disse Laura. Ricardo sorriu e perguntou o nome do empresário. Seu nome é Augusto, ele é um senhor de 70 anos, mas adora trabalhar ainda, tenho certeza que ele irá gostar dos seus projetos. Ricardo sorriu novamente, ele não ligou muito para o que ela estava dizendo, pois achou que era apenas a jovem moça querendo aparecer. No entanto, no dia seguinte ela lhe deu o telefone de Augusto e para sua surpresa ele já tinha uma reunião marcada para o mesmo dia.
Ricardo foi até o escritório dele e, para sua surpresa, o gentil senhor empresário adorou sua ideia e entraria com um capital para colocar o projeto para frente. Ricardo não conseguia acreditar no que estava acontecendo, tudo parecia um sonho e até impossível, mas era tudo por causa de Laura. Ela escondia alguma coisa e ele descobriria. Como uma moça tão simples e humilde que estava trabalhando como empregada para ele, falava vários idiomas e conhecia pessoas poderosas. Ao chegar em casa de noite, Ricardo foi ao quarto de Clara e esperava encontrar Laura lá, mas ela não estava. Havia apenas um bilhete dizendo que ela teve que sair mais cedo, pois teve problemas urgentes para cuidar, porém havia deixado a garota dormindo e o jantar feito para ele. Ele sorriu e não conseguia acreditar que existia alguém tão perfeito assim. Ricardo foi até sua filha que estava dormindo e passou a mão pelo seu rosto. Para sua surpresa, ele encontrou um hematoma no seu ombro e não foi só esse, havia outros no braço e principalmente nas pernas. Isso o deixou preocupado e de repente ele sentiu raiva. O que ela fez com minha filha? Ele pensou amargamente. Ricardo não quis acordar Clara e também não queria ligar para Laura, ele queria falar pessoalmente com ela. No dia seguinte, Laura chegou cedo e Ricardo disse que tinha algo muito sério para falar com ela quando ele chegasse. Laura ficou assustada com o tom que ele usou, mas disse que o esperaria. Ele pediu que sua filha fosse com ele para fora de casa e lá ele perguntou: Clara, ela fez algo com você? Ela machucou? Ricardo perguntou. Não, papai, eu estou bem. Quando ele perguntou sobre os hematomas, a menina ficou em silêncio. Ricardo queria perguntar mais, mas estava atrasado para a reunião de pais do colégio da filha. No colégio, a professora falou pessoalmente com Ricardo sobre sua filha. Clara mudou muito, ela hoje em dia é uma menina excepcional, toma atitudes e tira notas excelentes, ela está até ensinando os outros alunos nas matérias, principalmente na parte de idiomas, ela já tem um vocabulário extenso em inglês e francês. Eu sei que criar uma filha sozinha é um trabalho difícil, mas o senhor está se saindo muito bem, melhor do que algumas famílias que são compostas pelo pai e pela mãe, falou a professora. Ricardo ficou em silêncio e deu um sorriso constrangedor. Ele sabia que não fez nada, ele apenas saía para trabalhar e deixava Clara aos cuidados de Laura. Era ela. Era a Laura. Ricardo ficou confuso sobre o que fazer, ele tinha que tirar tudo a limpo imediatamente sobre quem era aquela mulher. Ele ligou para o escritório onde ainda trabalhava e também ligou para o Sr. Augusto dizendo que não poderia comparecer ao trabalho e ao escritório, pois tinha um assunto urgente para cuidar. Ele pegou seu carro e de surpresa chegou em casa. Para seu desespero, nenhuma das duas estavam em casa. Ricardo foi até sua vizinha e perguntou se ela viu sua filha saindo. A mulher disse que viu as duas indo em direção ao parque. Ricardo correu até lá e encontrou Laura gritando e torcendo por Clara. A menina estava jogando futebol em um time com várias garotas. Ricardo ficou paralisado com aquela cena, sua filha corria e sorria como ele nunca havia visto. Ele imediatamente lembrou de alguns anos atrás. Clara às vezes jogava futebol com algumas amigas da mesma idade, mas Ricardo sempre que havia tirava ela de lá, ele dizia que não era esporte para mulheres. Nesse momento ele percebeu que sua filha estava com vergonha de lhe contar que queria apenas jogar com as amigas. Laura viu Ricardo e foi até ele. Ela explicou que antes do colégio ela traz Clara todo dia antes da escola para jogar em um time amador. Conversando com a menina, ela disse que adorava jogar, mas que seu pai não gostava e ela deixou de jogar para deixar o pai alegre. Laura também contou que Clara adora livros, mas sempre Ricardo lhe trazia bonecas que ela não gostava de brincar. Depois das aulas, Laura ensinava a matéria e ajudava nos estudos de Clara. Pela noite, ela colocava a menina para dormir e lia uma história para ela em outro idioma. Os livros em vários idiomas que ela trazia eram para ensinar outras línguas à garota. Ricardo estava impressionado, como aquela mulher conseguia fazer tudo isso por ele e pela sua filha. Nesse momento ele lembrou do principal, o que lhe fazia sentir raiva de pensar, dos hematomas. Quando Ricardo foi perguntar, ele ouviu um apito, foi falta, uma menina do outro time tinha derrubado Laura. A treinadora foi imediatamente até a menina que derrubou Clara e disse que se ela fizesse aquilo de novo ela seria expulsa do time para sempre.
Laura explicou que essa garota não gostava de Clara porque ela era muito talentosa e sempre que podia derrubava a menina. Isso causou alguns hematomas nela nos últimos dias, mas que pelo jeito a garota não iria mais fazer isso. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele não conhecia sua filha e isso lhe doeu no coração. Ela estava sofrendo bem antes de sua mãe morrer e apenas agora ele percebeu o que fazia. Assim que o jogo acabou, Ricardo abraçou sua filha e prometeu que seria um pai mais atento a ela e carinhoso. De lá, Clara foi para o colégio e Ricardo disse que levaria Laura para a casa dela, pois lhe daria o dia de folga. No carro Laura parecia inquieta e nervosa, ela olhava para Ricardo e não falava nada, até que ela disse para ele levar ela para outro local. Seguindo a nova rota, eles foram parar em uma casa grande e luxuosa. Ricardo entrou na casa que possuía uma mobília de bastante requinte. Na casa trabalhavam duas mulheres que se dirigiram a Laura como patroa. Ele ficou confuso, mas Laura pediu para ele sentar que ela explicaria tudo. Laura nasceu rica e se quisesse nunca precisaria trabalhar. Ela estudou nos melhores colégios e teve a melhor educação. Falava vários idiomas, pois seu desejo era viajar vários países, e ela realizou. No entanto, em uma dessas viagens ela encontrou um homem que fazia seu coração bater mais forte. Para sua alegria ele também se apaixonou por ela. Os dois tiveram um romance e desse lindo amor nasceu sua filha. Tudo em sua vida estava perfeito, mas por imprudência de uma única pessoa, sua vida seria destruída. O casal vinha de carro pela estrada, eles iriam a um restaurante comemorar o aniversário de Laura, a sua pequena filha estava no banco de trás. Tudo estava bem. No sentido oposto vinha um carro também. O motorista tinha brigado com a esposa e passou o dia em um bar. Por imprudência desse motorista os dois carros bateram. Dos dois carros apenas Laura sobreviveu. Ela tinha tudo e de repente não tinha mais nada. Ela tinha todo o dinheiro do mundo e podia fazer o que quiser e morar onde quiser, mas nenhum local parecia fazer-se sentir em casa mais. Ela sofreu por meses e a dor não sumia. Mesmo voltando para sua cidade natal ela não sentiu nenhuma melhora. No fundo ela não queria que essa dor não passasse, pois seria como se despedir de sua filha e seu marido. Nada mais fazia sentido em sua vida e nem a terapia parecia ajudar. Mas por ironia do destino ela encontraria conforto para sua alma em um anúncio de emprego. Uma amiga lhe mandou o anúncio como forma de piada. Olha amiga os comentários desse anúncio de emprego querendo uma babá, esse homem não tem noção, eu pago 7 vezes mais que isso para a mulher que cuida do meu filho. Laura não se interessou no começo, mas ao ver a foto de perfil da rede social de Ricardo, ela ficou em choque. Ela viu as fotos que Ricardo postou da filha em sua rede social e chorou, pois ela Clara era muito parecida com sua falecida filha. Laura não conseguiu entender, mas sem ninguém saber ela se candidatou à vaga apenas para conhecer Clara. Ao ficar perto da menina ela sentia a dor dela diminuir e até a fazia sorrir. Ela ficou apegada a ela no primeiro dia. Por isso Laura deu o endereço errado para Ricardo, pois tinha medo que ele não a aceitasse se soubesse a verdade. A casa que ela entrava era de uma de suas funcionárias, mas ninguém morava lá, era usada apenas como depósito. Depois que Ricardo a deixava lá, ela ligava para seu motorista para pegá-la. Ricardo ouviu tudo isso e, apesar de achar algo extremo, ele entendia o lado dela, pois havia perdido a esposa recentemente e sabia como era a dor de perder um ente querido. Eu faria tudo para ficar perto dela ou ao menos diminuir essa dor no peito sempre que penso nela, disse Ricardo. Os dois conversaram mais um pouco e fizeram um acordo e Laura ainda poderia visitar Clara quando desejasse, pois a presença dela fazia bem à menina e estava ajudando bastante. 16 anos depois. Clara estava no carro e seu marido dirigia desesperadamente. Ela estava sentindo fortes contrações e em breve daria à luz. Quando chegaram no hospital não havia nenhum parente. Eles virão em breve, ela pensou. Depois de dar à luz a um lindo menino. Clara viu pela porta seu pai Ricardo chorando, Laura sua boadastra como ela gosta de chamar, e seus 2 irmãos que nasceram do casamento de Laura e Ricardo. Todos estavam olhando para ela com um grande sorriso, dando boas-vindas a mais um membro da família. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e ative as notificações.
Obrigado por assistir,